podcast da eletiva Leitura ao Caminho, da Escola Estadual Dr. Jovino Silveira. Nós estamos com a professora de português, Rosana Sartório. Oi, tudo bem? E eu sou Crislaine e esse é o William. E nós vamos fazer algumas perguntas para a professora. Professora Rosana, você é professora de português há muitos anos. Como você vê a importância da leitura na formação de estudante? Quem lê abre os horizontes. Eu consigo enxergar assim, que sem a leitura você não vai conseguir enxergar algumas coisas na sua vida. Paulo Freire, que era um dos grandes pensadores da educação nesse país, ele falava que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Antes de começar a ler, você já enxerga o mundo ao seu redor. Quando você começa a ler, você enxerga além de ao seu redor. Você enxerga todo mundo que existe além das quatro paredes da sua casa, das quatro paredes da escola, da sua pequena cidade. Sem a leitura, como é que eu poderia ter ido para o Afeganistão já 7 vezes? Eu fui 7 vezes já para o Afeganistão. Só dentro de um livro. O livro abre portas para as pessoas, né? Sim, eu brinco, até hoje fiz essa brincadeira. O livro é igual a mente da gente, só tem serventia se estiver aberto. A gente viaja quando lê. Exatamente. Por isso que eu fui 7 vezes para o Afeganistão. Fora os outros países que eu já fui também. Então, professora, para você, quais são os principais desafios que você enfrenta ao ensinar português para estudantes de diferentes níveis e idades? Eu acho que o maior desafio que qualquer professor de língua portuguesa enfrenta hoje é a questão da tecnologia. Porque assim, a tecnologia dá tudo pronto. E o cérebro da gente é um músculo. E como qualquer outro, ele tem preguiça. Se você não estimular, ele não vai querer as coisas por si só. Quando você vê um vídeo, ele foi oferecido para você pronto. Quando você vê um filme, é o ponto de vista do diretor. E a sua mente só cria quando você lê. E nada é mais estimulante para o cérebro do que criar. E nada pode estimular mais o cérebro do que você criar lendo a sua própria língua materna. Nós todos aqui aprendemos, nascemos e a nossa língua materna é a língua portuguesa. Então, ler, né, é uma dádiva, percebe? Quando nós nascemos, a gente não sabia ler. Quando a gente aprendeu a ler e aprendeu a escrever o nome, foi uma vitória. Foi uma sensação incrível. Então, por que deixar isso de lado? A sensação de ler e de saber escrever, ninguém pode tirar da gente. Tem que todo dia sempre viver Todo um dia. pouco, assim, aproveitar, né? Aproveitar e usar isso para criar, né? Aprender palavras novas, ter um vocabulário mais rico, se comunicar com pessoas de diferentes faixas etárias. Não é bonito uma pessoa como você? Vocês dois, por exemplo, são jovens e conseguem conversar com pessoas de todas as idades. Porque tem um bom vocabulário, porque sabe falar, não sabe só usar gíria, né? Isso tudo é a leitura que traz. Uhum. A gente tem que ler mesmo, bastante. Sim, sempre. Como você acha que a tecnologia pode ser utilizada para melhorar o ensino de português e incentivar a leitura? Eu acho que, de repente, despertando a curiosidade. A curiosidade é o que move a evolução humana, né? Tudo que a gente evoluiu tecnologicamente foi através da curiosidade de alguém. E alguém pegou essa curiosidade, transformou em conhecimento e deixou escrito pra gente. Então, a tecnologia pode despertar isso nos jovens. De repente, ele vê alguma coisinha, ele se interessa e vai pesquisar. E vai que assim, nasce um leitor. Ele não gostava de ler, e aí, por curiosidade, ele começa a gostar. Vai lá, ver algum gênero, assim, textual que ele goste, ação, suspense, terror, drama. Daí vai lá, nasce um escritor, um leitor. Ou assiste um filme de herói, e aí quer saber mais sobre aquela história, vai ler uma HQ, de repente começa a ler outras coisas. Acho que é assim também. É muito legal. Então, professor, você tem algum conselho para os nossos ouvintes que estão aprendendo português ou querem melhorar suas habilidades de leitura? A única maneira de aprender a gostar de ler é lendo. Não existe uma varinha mágica, né? Quer dizer, pim, a pessoa começou a gostar de ler. E tudo na vida é treino. Tudo, né? Lembra quando você aprendeu a andar? Não, você não lembra, mas você caiu. Todos nós caímos. Então, tudo tem que ser treino. Então, eu não gosto de ler. Tá, mas tem que começar. Eu também não gosto de acordar cedo, então a vida inteira acordando, não é? Depois já virou hábito. Então,
Tem que achar alguma coisa que goste e tentar ler e aprofundar o conhecimento naquilo. Aos poucos vai nascendo essa vontade, ou seja necessidade, mas a leitura deve ter alguma coisa que a pessoa gosta de ler. Todo mundo gosta de alguma coisa. Então leia. Até porque, se você não ler, se você ficar só vendo vídeos e ouvindo os outros, você vai ter que partir do princípio que o que te dizem é verdade absoluta. Quem não lê não tem como questionar aquilo que é verdade ou mentira. Tem que acreditar nos outros. Todo dia, assim, pelo menos ler um parágrafo, um pouquinho. Já assim. é uma ótima dica. Né? Ler um parágrafo. Começa com um parágrafo, 2, né? Daí vai evoluindo, depois já vê que tá amando leitura. Exatamente. Um livro por semana. Perfeito, seria, hein? Nossa, sim. Um país que as pessoas lessem pelo menos 2 livros ao mês. Nossa, que sonho. Qual é o seu livro favorito da leitura brasileira e por quê? Olha, é uma pergunta difícil. Assim, da literatura brasileira, o que eu mais gosto é do Memórias Póstumas, de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. Porque é um livro que cada vez que eu leio, que eu já li algumas vezes, ou mesmo que eu leio trechos, não leio inteiro, ele me traz uma informação nova, sabe? Toda vez eu descubro alguma coisa, aprendo alguma coisa diferente, tenho um novo olhar. Mais um livro que eu tenho uma memória afetiva, assim, bem interessante, é um livro que eu li na infância. Não foi o primeiro livro que eu li na infância, mas é o que me chamou a atenção na infância e eu pude, recentemente, reler com o meu filho, que é A Ilha Perdida, que é da coleção Vagalume, que é uma coleção que as pessoas da minha faixa etária liam muito quando era criança. E é a história de 2 meninos que saem numa aventura, e a história, assim, não tem nada assim de extraordinário, mas é porque tem uma memória afetiva da infância e ler agora com meu filho também foi muito Traz uma nostalgia boa, assim. Sim. Poder lembrar daquilo que você fez antigamente com o seu filho. Eu lembro até onde eu sentava para ler. É muito gostoso. Traz ótimas lembranças. Como você acha que a leitura pode influenciar a nossa forma de pensar e nos ajudar a entender melhor o mundo ao nosso redor? Eu acho que assim, se você, aquilo que eu já disse antes, se você não lê, você tem que acreditar em tudo que dizem, tá? Então, por exemplo, tem textos que são um pouco mais difíceis de ler. O terceiro, o ensino médio, a gente está vendo com trechos da Constituição. E foi tão interessante a aula porque, assim, eles não sabiam quando ela foi feita, eles não sabiam quem sonhou essa Constituição, o que representa para um povo ter uma Constituição, por que foi tão comemorado quando ela foi feita no Brasil, a história que tem por trás disso. E o meu papel era só falar qual é a estrutura do texto. Mas isso despertou tanto interesse neles e tanta curiosidade que a aula tomou um rumo tão gostoso. E eu acho que eles aprenderam tanto, mais de história até do que o próprio texto. Mas é isso que importa, né? Assim, então, sem isso, sem ir atrás dessa leitura, era um capítulo da história do Brasil e consequentemente, da história da vida deles, que eles não saberiam. Tem que ter uma curiosidade, assim, pra despertar, assim, querer saber mais daquilo, tentar saber aquilo, porque às vezes bate uma curiosidade, tipo, nossa, mas como que aquilo foi feito? Por que foi feito? Quem fez, né? E o que isso mudou pra gente, né? Que é o mais importante, porque sempre muda alguma coisa. Você tem algum projeto ou iniciativa para incentivar a leitura entre os estudantes? Olha, esse ano especificamente eu não estou trabalhando com algum projeto voltado para isso por conta das aulas. Então, o que eu tento fazer, assim, na única aula que eu tenho, assim, especificamente de leitura, é sobre eles escolherem e a gente tentar ir aumentando os horizontes. Então, eu faço, assim, da leitura que eu levo, é como se fosse uma exponencial em matemática, né? É uma coisa simples, é só uma página. Tudo que a gente vai tirar daqui, o que a gente vai aprender. E aí, na última aula, eles que trouxeram informações para enriquecer a parte do livro que a gente já tinha lido. Então, jogando assim, porque quando você dá missões também, então assim, um projeto específico não. Acho que eu vou fazendo as coisas conforme
vai surgindo. Por quê? Porque cada turma é única. Então, para uma turma, para sua turma, de repente funciona isso, para outra turma não funciona. Então, tem que ver o que funciona para cada um. Isso é como se abrisse assim a porta para eles poderem explorar um novo estilo, assim. É, só isso que eu faço, mexo a maçaneta. Exatamente isso. E qual é o seu maior orgulho como professora de português? Eu acho que o maior orgulho já é ser professor. Para qualquer professor de qualquer disciplina, sabe? Nós vivemos num país em que, infelizmente, a educação não é valorizada. Não é valorizada pela sociedade, né? E por não ser valorizada, muitas vezes os jovens não veem na escola uma maneira de evolução, né? A gente concorre com a mídia. Olha que desonesto, né? Ou como diriam as crianças, desumilde. A mídia está sendo desumilde comigo. Por quê? Porque essa concorrência é desleal. Eu tenho que concorrer com um youtuber? Não vou concorrer com um youtuber, né? Mas, ao meu favor, eu tenho aqueles que acreditam. Né? A meu favor, a nosso favor. A gente tem as pessoas que acreditam. Porque só através da educação que a gente vai conseguir algumas coisas. E através da leitura a gente vai conseguir muitas outras coisas. Né? Sem ela, onde nós estaríamos? Se as pessoas não tivessem tudo que descobriram, tudo que estudaram através da curiosidade natural delas, deixado escrito, nem aqui nós estaríamos, porque não teríamos toda essa tecnologia aqui nos servindo. Precisa da curiosidade para poder ir atrás. Isso. Se a gente não, Curiosidade. se a gente não fosse curioso, a gente não saberia muita coisa que a gente sabe hoje em dia. Praticamente nada, né? Tava batendo cabeça dentro de caverna aí. Isso é tudo. Obrigada, viu? Foi um prazer falar com vocês. De nada, foi um De nada. prazer Obrigada, fazer Prazer esse é podcast nosso. com vocês. Obrigada. Tchau.